E eu quero falar um pouquinho também sobre emendas parlamentares, porque o Supremo Tribunal Federal pediu que a Controladoria Geral da União elabore uma lista dos municípios que mais receberam emendas. E entre esses municípios, a maioria estaria ali envolvida em emendas parlamentares enviadas por Davi Alcolumbre. A Marília Ribeiro vai trazer esses dados para a gente agora. O que a gente sabe sobre essas cidades, então, que têm recebido esses valores, hein, Marília? Bem-vindo. Oi, Evandro, obrigada, boa tarde a você e todo mundo que está acompanhando a gente aqui no 3 em 1. Então, foi o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que determinou que a Controladoria Geral da União fizesse, elaborasse esse ranking com as cidades que mais receberam emendas parlamentares entre os anos de 2020 e 2023. Além de elaborar esse ranking, Flávio Dino também colocou nessa mesma determinação que técnicos da CGU pudessem visitar essas cidades. E foi através dessas visitas onde os técnicos da CGU, eles encontraram mais da metade das cidades do Amapá, elas receberam emendas através do senador Davi Alcolumbre. Acontece que eu entrei em contato com ele e com a assessoria do senador também, para que ele pudesse comentar a respeito dessa informação. Ainda não me respondeu, mas o espaço segue em aberto. Então vamos lá, Evandro. E o que acontece? Com esses municípios, a maioria deles recebeu repasses através de obras de pavimentação em convênios dos ministérios das cidades e do desenvolvimento regional através com as prefeituras, O lugar que mais recebeu emendas parlamentares foi Tartarugalzinho, teve 47 milhões de reais em emendas pagas, que é o maior valor entre as cidades do Amapá. É importante a gente destacar aqui que essas emendas parlamentares, elas não vão identificadas para os seus estados, então elas não vão com o nome do parlamentar. Elas são assinadas apenas como emendas de relator. Mas em 2023, abril de 2023, o senador Davi Alcolumbre usou as suas redes sociais para poder comemorar o envio de emendas. Ele disse o seguinte, abre aspas, mais investimentos do nosso mandato, fecha aspas. É importante a gente dizer aqui, Evandro, que o ministro Flávio Dino, que acabou determinando essa elaboração desse ranking pela Controladoria Geral da União, ele também é relator de outras ações, aquelas ações que pedem a transparência e a rastreabilidade das emendas parlamentares. O Senado e o Congresso Nacional têm até o dia 9 de setembro para poder apresentar as novas regras para essas emendas parlamentares, para que elas possam ser novamente liberadas, já que o ministro Flávio Dino, depois a Suprema Corte acabou confirmando a suspensão delas. Esse relatório feito pela Controladoria Geral da União, ele será entregue ao Supremo Tribunal Federal até o final desta semana, Evandro. Obrigado pelas informações, Marília. Bom trabalho para você. Ô Zé Maria Trindade, a gente tem então Davi Alcolumbre na liderança, de envio de emendas para as cidades. O que mais que essa lista pode trazer de fatos importantes nesse momento que as emendas e a maneira como elas são usadas pelos parlamentares estão na mira do Supremo Tribunal Federal? É o exercício do poder. Você que gosta das frases daqui do Congresso Nacional, isso aí cabe naquela história, Farinha pouca, meu pirão primeiro, O estado dele era um território, um ex-território. Ainda tem uma grande confusão ali, o que fazer com os funcionários. A União ainda paga funcionários lá do Amapá, porque é esse território. Tem mais... Eu não vou alongar muito, mas vou te dizer o seguinte. Uma vez eu fiz as contas. Um estado desse, que tem menos habitantes do que Campinas, por exemplo, Roraima tem 750 mil habitantes no estado inteiro. Tem o governador, com todo o seu gabinete, com assessor de imprensa, assessor de não sei o quê, assessor de não sei o quê, gabinete do governador. Tem o vice-governador com assessor de imprensa, não. Secretaria de Educação, Secretaria de Justiça, Secretaria de Esporte, Isso é o núcleo do governo. Depois tem a Assembleia Legislativa. Aí tem a presidência com todo o gabinete. Aí tem primeiro secretário, segundo secretário, vice-presidente com todo o seu gabinete, assessor do seu quê. Cada deputado tem um gabinete com os assessores, Aí pensa que acabou, não. Tem o TJ, Tribunal de Justiça do Estado, presidente do TJ com os desembargadores, assessores, pensa que acabou, não. Tem a capital, o prefeito. Aí o prefeito tem um gabinete, o vice-prefeito de gabinete, vereador... Gabinete. Aí depois eu parei para pensar, como fazer isso tudo com 750 mil habitantes? Aí
é a estrutura pública brasileira, para se ter uma ideia. A Alcolumbre está tentando substituir o José Sarney. O José Sarney fazia política no Amapá e levava recursos para o Amapá. Ele tinha um poder político muito grande e ele está fazendo isso no Amapá. Ganhou a eleição assim, demonstrando poder. Poder, meu amigo, se faz com poder. Ou então demonstração de poder ou mais poder, ou seja, a expectativa de poder. Alcolumbre é poderoso. Fala, Gani. Exatamente. Follow the money. Hoje a gente não consegue saber exatamente, né, qual foi o parlamentar que enviou essa emenda com o fim do orçamento secreto, mas a gente consegue fazer uma inferência, evidentemente. A gente sabe que alguns parlamentares, eles controlam alguns redutos, né? Então, alguns estados, algumas cidades estão ligadas a determinados parlamentares. E a coincidência é que esses parlamentares são exatamente os mesmos do famigerado orçamento secreto. Na verdade, o orçamento secreto, ele continua por meio das emendas individuais e aí por meio das emendas PIX, que estão dentro das emendas individuais, e também das emendas de comissão. Infelizmente, o critério da falta de transparência continua, um volume muito grande de emendas e continua esse sistema perverso, fisiológico, que só prejudica a sociedade brasileira. Agora, Gustavo Segré, o fato das cidades, né, estarem, as principais cidades beneficiadas, responderem ali à área de atuação de Alcolumbre, e outras cidades vão começar a aparecer também com os volumes que são enviados por outros parlamentares. Isso pode ajudar a entender de que maneira que essas emendas eram cumpridas e a dar mais transparência, porque o objetivo final seria esse, né? Garantir que o processo fosse transparente do começo ao fim, entendendo quem são os padrinhos, por quê e de que maneira que elas foram, de fato, utilizadas por aqueles que receberam. Agora, olha o poder, Evandro. Uma pessoa pode determinar que quantidade de dinheiro vai, para que cidade vai, para que uso vai, e depois, na ponta, quem está recebendo, segundo o que nós ouvimos de Zé Maria nesses dias, ele pode trocar e dizer, não, isso aqui que você mandou, não, é para outra coisa. O que pode acontecer com Alcolumbre, sendo que é o que mais utilizou de emendas? Ser presidente do Senado. Ou seja, o prêmio por ter utilizado a maior quantidade de emendas, e tem que ser agora verificado, auditado, se foram bem enviadas, para quem foram e para que uso deram, pode provocar que Alcolumbre, que, pelo que eu entendo, e em função da solicitação do STF, está sendo investigado pelo envio desse dinheiro, não ele, senão as emendas, ele pode ganhar como prêmio, por ter feito isso, a presidência do Senado. É um sistema muito estranho esse aqui. E aí vem a outra questão, é dinheiro público. Em que é enviado para quê? Não sabemos. Eu tenho medo, Evandro, de que tudo isso fique num acordão. E que digam, daqui para frente vamos ser transparentes, mas daqui para trás a gente vê. E esse vê dinheiro público que foi, vai saber onde.